Olá você, mais uma vez, Dicas do Branco. Meu nome é Mauri Branco e mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Legal, hoje nós vamos falar sobre tubos e conexões de PVC, mais da Tigre do que de outras marcas aí. Por que da Tigre? Porque foi o precursor, foi aquele que iniciou todo esse trabalho que hoje facilita a vida de todo profissional de mão de obra, de hidráulica. Por falar em hidráulica, você já se perguntou, antes do PVC, de que maneira que a água chegava na minha torneira, na sua torneira? Como é que era o material da época? Se hoje nós temos essa inovação? Muito bem. Naquela época, no final dos anos 60, nós tínhamos tubos e conexões de ferro galvanizado. Maior dificuldade para você poder fazer uma instalação hidráulica. Por isso que o profissional passava por um teste, por uma avaliação do Departamento de Águas e Esgoto. Isso eu digo de São Paulo, provavelmente no seu estado seja outro nome, mas aqui na cidade de São Paulo era DAI. Ele passava por essa avaliação porque era um teste bastante difícil. Por exemplo, tubos e conexões de ferro galvanizado, eu tinha que pegar uma barra de 6 metros, cortar essa barra, fazia a rosca, pegava uma tarraxa, dentro tinha umas peças chamado coxinete ou cocinete, de bitolas, meia, 3/4, uma, enfim, até 4 polegadas. Pegava até 4 polegadas, pegava esses cocinetes, colocava na tarraxa, que era uma peça grande, colocava na ponta do tubo e fazia esse movimento aqui, ó, girando, girando, para ir fazendo fios de rosca, e esses fios de rosca BSP encaixavam na conexão. Aí dava-se a junção, a união de um tubo com uma conexão. Sempre que tem um tubo, na conexão na ponta tem uma conexão. Legal. E no ferro fundido? No ferro fundido eram tubos de ferro fundido cheios de piche, na cor preta, e para o profissional fazer a união, a junção de uma conexão com o tubo, ele tinha que colocar uma estopa alcatroada, eram fios, como se fossem tecidos, uns fios de estopa, e dentro, junto desses fios, tinha piche, por isso o nome de estopa alcatroada. Também existia para a conexão de água a estopa meia-alhar, que a pessoa colocava na conexão de ferro galvanizado e no tubo de ferro galvanizado. Para que isso se desse, além da estopa alcatroada no tubo e conexão em ferro fundido para esgoto, ele tinha que pegar um lingote de chumbo. Esse lingote de chumbo de 50 quilos derretia, colocava numa espécie de uma vasilha, e ali ele tinha uma concha, como se fosse concha de feijão, era uma concha um pouco maior, e com a estopa alcatroada já colocada previamente dentro da conexão, ele selava com essa concha, passava em volta o chumbo derretido e ali ele fazia a selagem do tubo com a conexão. Muito difícil, né? Imaginem quanta dificuldade tinha esse profissional chamado de instalador hidráulico, que hoje nós chamamos de encanador. Agora, passados os tempos, o empresário, pequeno empresário, João Hansen Júnior, ainda jovem, foi para a Europa e trouxe extrusoras, equipamentos, maquinários para poder fazer PVC. Porque ele comprou a pequena fábrica de pentes Tigre. Exatamente, a Tigre fabricava pentes. E aí ele começou a fazer uma modernização. Ele já na época anterior a isso, ele trabalhou numa perfumaria, o João Hansen Júnior, numa perfumaria chamada Jasmim. Olha que interessante. Ele foi guarda-livros. Você vai falar, guarda-livros, o que é isso, Amaury? Hoje chamamos de contador. O contador na época chamava-se de guarda-livros. E ele, com toda essa experiência, utilizando também de um marketing, trouxe toda a informação de tubos e conexões de PVC. E quando ele foi para a Europa, ele trouxe mais informações falando de PVC flexível, coisa que no Brasil não existia. Então ele começou a fazer toda uma modificação. E paralelamente a Tigre, a Companhia Brasilite de PVC, divisão PVC, também começou a fazer o seu trabalho.
E eu me lembro quando garoto, que eu já estava no ramo, no final dos anos 60, que eu cheguei a ver o tubos e conexões da PVC Brasilite, que era uma tonalidade cinza, muito estranho até. E no final dos anos 60, aqui no sudeste do Brasil, mais especificamente São Paulo e região, Minas Gerais, Rio de Janeiro, começou a ser disseminado, falado, divulgado como marketing sobre o PVC da Tigre. Eu me recordo da pessoa, uma pessoa inclusive que eu tive o prazer de conhecer, tive num período com ele, inclusive na Tigre, lá em Joinville, Dr. Sérgio Sobral. Chegou até a vice-presidência da Tigre durante um período. Ele subiu num caixote, estou falando do ano de 1972. Subiu num caixote e enquanto os instaladores hidráulicos devoravam aquele churrasco, aqueles bifão, aqueles bifes enormes, e vinha o burburinho do pessoal, enquanto ele falava, olha, isso aqui funciona assim, você pega aqui o tubo branco rosca, coloca aqui como galvanizado, assim, assim, assim. O burburinho que existia entre aquelas pessoas, porque eu ouvi, eu sou a história viva aqui presente, falando para você. Naquela época, eles diziam o seguinte, o rato vai roer, isso daí vai quebrar fácil. Isso daí vai ficar fraco, é uma coisa que não vai aguentar a pressão de água. Então eram vários os relatos. Estou falando de 1972. Pois é, 2 anos depois, eu me lembro que em 1974 já era uma grande companhia Tigre, a Companhia Hansen Industrial. Ela tinha inclusive o transporte, que era o Rodotigre, trazia caminhões e Julieta lotado de material para o Sudeste, onde era comercializado em grande número. E você via, ao contrário disso, o galvanizado caindo de venda. Não posso me esquecer também que na época, além do tubos e conexões de ferro galvanizado, também existia e existe até hoje tubos e conexões de cobre para água quente. Muitos utilizavam para água fria também, principalmente em regiões litorâneas. Então, interessante como foi a modernidade. Hoje, facilmente pegamos um sifão flexível de PVC e movimentamos eles, é o sanfona, você mexe e tal, chamado sifão universal, que ele serve para qualquer bitola, para tanque, para pia, para lavatório. Mas na época, no final dos anos 60, por incrível que pareça, eram sifões de chumbo. Chumbo que depois foi descoberto que era um produto cancerígeno. Também existia para esgoto tubos e conexões de cimento amianto, fabricado pela Brasilite, que posteriormente veio a fabricar as caixas d'água de cimento amianto. Recentemente, eu digo recentemente, coisa de 10 anos atrás, foi proibido a comercialização das caixas d'água de cimento amianto. Hoje são caixas d'água de polietileno, de PVC também, né, que são fabricadas. Alguns ainda fabricam caixas d'água ainda em alvenaria, mas vocês vejam que interessante como foi tendo essa modernidade. Hoje, facilmente, a Tigre, quando iniciou nos anos 70, com o tubo branco rosca, também tinha-se que fazer rosca na tubulação. Tempos depois, lá para os 74, 75, eles inseriram no mercado o PVC marrom e o PVC azul. O PVC azul cobre rosca, a rosca era de metal, inclusive hoje a rosca é bem pequena, mas na época era na sua totalidade rosca de metal. E o PVC marrom, com todas as suas conexões e os tubos, joelho, T de redução, luvas de redução, buchas de redução, enfim, toda a gama de produto hoje, com a facilidade que hoje você que é de casa, você que é do lar, consegue fazer uma instalação hidráulica facilmente. O que na época, no final dos anos 60, era inconcebível a pessoa conseguir fazer com facilidade a sua instalação, dado a complexidade, e a pessoa tinha que realmente ter habilidade e saber fazer o que estava fazendo. Hoje eu vim conversar um pouquinho para essas curiosidades de um passado recente, da modernidade, da evolução que teve dentro da hidráulica, mas no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a comercialização.
falando um pouquinho da comercialização do PVC e outros produtos, tá? Essas foram as dicas do Branco. Eu peço que você siga no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. Meu nome é Mauri Branco e deixo aqui o meu abraço e até a próxima.